Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 21 para vocês aí do 5º ano. Então, pessoal, na aula de hoje, gente, nós vamos descansar um pouquinho de tanta atividade física, né? Nós vamos mudar o foco hoje. Para conhecer um pouquinho mais, nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais sobre algumas brincadeiras bem simples de serem realizadas, bem simples de montar, só que utilize apenas uma folha de papel e um lápis ou caneta, tá? Diversas dessas brincadeiras, bem, você já conhece, né? Algumas podem ser novidades para alguns, outros já podem conhecer. Nós vamos escolher algumas dessas brincadeiras para realizar hoje e eu espero que todos nós tenhamos um ótimo divertimento. Então vamos lá, seguindo em frente, gente. Para a aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais, tá? Tá bem simples, tá bem fácil hoje, né? Então, folhas avulsas de papel, pode ser aquela folha A4, pode ser aquele caderno velho, tá? Qualquer coisa para a gente escrever. Lápis e caneta e um ou mais adversários. Algumas brincadeiras são só apenas de duplas, mas outras brincadeiras a gente pode fazer com mais gente também. Vamos conhecer um pouquinho hoje sobre as nossas brincadeiras que podem ser feitas apenas com papel e caneta. Bem, gente, o que nós vamos preparar, né? Vamos preparar o local, tá? O papel, a caneta, os materiais extras necessários, caso precise, né? E chamar o pessoal para brincar, chamem adversários para jogar, dependendo do jogo. Preparados? Vamos começar então. Entre os primeiros jogos, né, para serem feitos em papel e caneta, que eu trago para vocês, o primeiro, o clássico jogo da velha. Dizem, gente, algumas fontes, que o jogo da velha ele era jogado por senhoras na Inglaterra, por isso esse nome, né? Bem, como que se faz esse jogo, né? Vence o jogador que formar uma linha com 3 símbolos iguais, tá? Com 3 símbolos iguais, num tabuleiro quadrado, dividido com 2 riscos paralelos verticais e 2 horizontais. Então, nós estamos vendo aqui, né, gente, alguns tabuleirozinhos desenhados do jogo da velha, e esse é o objetivo do jogo. Então, um jogador coloca um círculo, o outro jogador coloca um X e vence quem conseguir fazer uma linha reta com seus símbolos, tá? Vamos lá, vamos ver as regras, né? Cada rodada, por rodada, né? Pô, que legal que eu pudesse já vencer o jogo na primeira jogada, mas não. Um de cada vez, né? Como eu já disse, ele vai traçar um X ou um círculo num dos espaços desse tabuleiro que nós temos aqui, tá? Esse jogo, pessoal, além de fazer um ataque, você vai fazer uma jogada ofensiva, que você vai pensar em como vencer, né? Ao mesmo tempo, né? Você precisa também formular uma defesa, né? Você não pode preparar uma reta para ser feita se o seu adversário vai fazer uma reta antes, né? Vai vencer o jogo antes, tá? Então você ataca, mas você também tem que ficar atento para as jogadas do adversário, tá? Então, pessoal, quem quiser conhecer as regras do nosso jogo da velha, né? Bem, tem muitos tutoriais, muitas formas de aprender na internet e também podemos ver na nossa aula número 5, chamado Jogo da Velha, né? Uma aula para o 2º ano, nós vamos poder jogar o Jogo da Velhona. O Jogo da Velhona é esse jogo aí que nós estamos mostrando aqui na tela, tá? A mesma coisa, só que um pouquinho maior, né? E agora, um outro jogo muito famoso, muito popular, feito só com papel e caneta, né? É o jogo dos pontinhos. O objetivo desse jogo é fechar esses quadrados nesse tabuleiro com pontinhos desenhados em sequência, tá? Ligando ponto por ponto com um risco. E aí, cada vez que você fechar um quadrado, você ganha um ponto, né?
Então aqui também temos um exemplo do jogo do pontinho, tá, pessoal? E assim, dá para jogar esse jogo com muitas outras formas. Dá para usar umas variações bem interessantes e criar inclusive algumas regras, né? Se você quiser dicas, vocês podem conferir a nossa aula, tá? Nossa aula para o terceiro ano, a aula número 16, é o jogo dos pontinhos. Daí vocês vão conhecer as regras básicas e se alguém se interessar para o quarto ano, nós temos a aula número 18, que é o jogo dos pontinhos 2, para conhecer algumas variações interessantes dessas brincadeiras aí. Então, ó, eu tenho aqui o jogo do pontinho com alguns símbolos extras, algumas casinhas com alguns campos diferentes, né? Quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer, é só acessar a nossa aula número 18, jogo do pontinho 2. E essa agora, uma outra brincadeira clássica das clássicas, muito feita em sala de aula, muito feita com colegas na rua, né? É o jogo da forca, gente. O jogo da forca, ele é um jogo em que o jogador ele precisa acertar, descobrir, né, qual palavra é proposta, tendo como dica o número de letras e um tema ligado a alguma palavra. Bem, gente, a cada letra errada é desenhada uma parte do corpo do enforcado, né? O jogo termina ou com o acerto da palavra, né, quando alguém está jogando acertou a palavra, ou com o término do preenchimento das partes do corpo do enforcado. Infelizmente aqui, ó, cada letra que ele erra é uma partezinha que a gente vai desenhando a mais no jogo. Dicas para fazer esse jogo em grupos, né? Bem, ele é bastante usado em sala de aula e ajuda muito no aprendizado das palavras, de uma forma mais divertida, de uma forma lúdica, de uma forma de desafio, né? A dificuldade dessa brincadeira depende da escolha das palavras, quer seja pelo seu tamanho, né? Usar uma palavra muito grande, ou pela sua utilização no dia a dia, né? Então agora, gente, conheça uma dicasinha esperta minha, né? Conheça no site 100 palavras para forca. E aí vocês podem escolher palavras fáceis, médias, aleatórias, difíceis, né? Algumas palavras muito interessantes para a gente fazer nessa brincadeira aí. Tá? Então aqui, ó, nosso desenho do Homem da Forca. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um campo com 7 palavras, ó, 7 letras na verdade, né? E temos a primeira aqui. Que palavra que será essa, né, gente? Abacaxi. E aí? Quem adivinhar que é abacaxi vai ganhar um prêmio. Vamos agora para a corrida de canetas. Então, gente, para essa atividade, para essa brincadeira, né, a corrida de canetas, vocês vão desenhar em uma folha de papel uma pista de corrida. No meio dessa pista pode ter curva, pode ter obstáculo, pode ter atalhos estreitos, né? O jogador ele deve percorrer essa pista com a caneta, cada um com uma cor de tinta. E por meio, através de uma escorregada, né, a gente posiciona a caneta verticalmente, né, de cima do papel e segura apenas com a ponta do dedo e dá uma escorregada. Como se joga? Ó, o jogador escorrega essa caneta para frente, formando um rastro. No final desse rastro, marca-se um ponto, que é aonde sairá, de onde vai sair a sua jogada na próxima partida. Ou seja, ele faz o risco e no finalzinho do risco, aonde ele fez um ponto, ele vai começar na vez dele, lógico, na próxima jogada, tá? Alternadamente, os jogadores vão avançando na pista. Se encostar em algum obstáculo, aí a gente decide se ele volta para o ponto onde estava, né? E o primeiro a cruzar a linha de chegada é o vencedor. Clique na imagem para assistir, quem tiver alguma dúvida, quem quiser tirar mais dúvidas sobre como se faz essa brincadeira, né? E clique na imagem para assistir ao vídeo como fazer uma corrida de canetas. Outros jogos. Então, pessoal, foram escolhidos jogos bem simples para a aula de hoje.
mas nós temos uma enorme variedade de outros jogos de papel e caneta, outros tipos de jogos, né, que nós poderemos estudar em breve, que são muitas. Temos o famoso jogo do dicionário, a brincadeira do stop, né, que é ótima para desenvolver o vocabulário também. Temos o jogo da batalha naval e nós temos o jogo da mímica, o jogo do detetive, Quem Sou Eu, que apesar deles utilizarem papel e caneta, a mímica e a atuação são os elementos principais, né? Atividade. Além das questões sobre a aula que vocês terão que responder, como devolutiva para essa atividade, vocês farão também, tá? Uma jogada de cada um dos jogos, do jogo da velha, do jogo do pontinho, tá? Uma jogada do jogo da velha e uma partida do jogo do pontinho. E assim, ó, um bônus para quem fizer o jogo da velhona ou o jogo do pontinho com aquelas regras novas daquela aula lá, tá? E vocês vão fazer também uma jogada de algum outro jogo de papel e caneta, podendo ser apresentado na aula, né? Algum outro jogo também que você conheça, tá? Não precisa ser necessariamente os nossos jogos, tá? E para concluir, né? É incrível, né, gente? Conhecer tantos jogos fáceis de serem realizados, né? E mesmo assim eles são tão divertidos, tão populares, né? Quais outros jogos de papel e caneta que você conhece que não foram citados na aula? Vocês já fizeram muitos desses jogos, já fizeram muitas dessas brincadeiras, né? E aí, vocês são bons nesses jogos? Vocês ganham sempre nessas partidas ou estão sempre aprendendo alguma coisa, algum truquezinho novo, né? Respondam, gente, essa e outras questões. Realizem as atividades propostas para a aula de hoje. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.